Claro, né? Então, vocês estão vendo o seguinte, que muita coisa recai em sistemas de equações lineares, matrizes. Então, se você não tiver uma familiaridade boa com matrizes, sistemas de equações lineares, analisar quando que um sistema é possível, impossível, determinado, indeterminado, etc., você não consegue aprender álgebra linear. E aqui vocês já estão vendo, e muita coisa, praticamente tudo vai recair em sistemas de equações lineares, ou para analisar se ele é possível ou impossível, ou para analisar se ele é determinado ou indeterminado, como a gente já viu agora há pouco, né? Dependência linear, o sistema é sempre possível. Só tem que ver se é indeterminado ou determinado, para ver se é LD ou LI. Tá. Então, agora vamos lá. Base e dimensão de um espaço. Bem, se eu falo R3, obviamente, né, todo mundo sabe que o R3 tem dimensão 3, o R2 tem dimensão 2, o R1 tem dimensão 1, e o R4 tem dimensão 4, e assim por diante. Tá? Mas esse conceito de dimensão é um conceito mais geral. Por exemplo, lembram daquele exemplo lá do início da aula, do conjunto das funções de classe C2, que são soluções de uma equação diferencial? Aquilo é um espaço vetorial, que, na verdade, é um subespaço vetorial do conjunto das funções de classe C2. Mas, enfim, o conjunto das soluções de uma equação diferencial é um espaço vetorial. Pergunta, qual a dimensão daquele espaço? Aí eu tenho certeza que não está claro para ninguém, não vem na cabeça, assim, de imediato, na hora, a dimensão daquele espaço. R3, dimensão 3, R6, dimensão 6, R10, dimensão 10, Rn, dimensão n. Aliás, o espaço das matrizes 2 por 2 é um espaço vetorial. Qual a dimensão que vocês chutariam antes da gente formalizar o conceito? 2. Porque o espaço das matrizes 2 por 2. Qual seria a dimensão, mesmo antes de eu ter formalizado esse conceito de dimensão? A dimensão não é o número de elementos, de variáveis? Então, em matrizes 2 por 2, quantos elementos você precisa para caracterizar todas? 4. 4. E aquele do exemplo primeiro exemplo da aula, as matrizes 2 por 3, qual a dimensão? O palpite? 6. É isso, vai ser. Então, é isso. Então, tem alguns que são imediatos, tem alguns que talvez nem tanto, e tem alguns que, de longe, né, a gente nem sonha qual é a dimensão. Aquele espaço vetorial das soluções de uma equação diferencial, sei lá, será que é 2? Será que é 1000? Aquele espaço vetorial das funções contínuas, qual a dimensão? Bem, aquele a gente não vai trabalhar aqui, é dimensão infinita, tá? Aquele é mais complicado o negócio. Mas aquele das equações diferenciais, aquele tem dimensão 2. Aquele exemplo lá do início da aula. Professor, Então, uma questão. Esse conceito de dimensão a gente vai ver agora. Fala. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com matrizes simétricas, né? Digamos assim, a rigor a dimensão seria 9, então. Mas eu poderia dar... Vamos pegar um exemplo mais simplesinho para vocês escreverem aí. Matrizes simétricas 2 por 2. Escrevam aí uma matriz simétrica 2 por 2. Eu vou ler as linhas. Vamos padronizar a notação. A, B. O próximo elemento, o primeiro elemento da segunda linha. A matriz tem que ser simétrica. B. E de novo e C. C. Eu chamei de C. A, B, B, C. Então, quantos elementos diferentes você precisa para caracterizar todas as matrizes simétricas? Aqui, 2 por 2. 3. 3. Essa vai ser a dimensão. Se forem 3 por 3, não são 9 que você precisa. São 6. São 6. Mas isso aí vai ser exercício, tá? Porque você vai achar uma base para esse conjunto bem, agora vamos dar a definição formal. Legal. A base de um espaço vetorial é simplesmente a quantidade de vetores. Não, pera lá, pessoal. Tudo de novo. Dado um espaço vetorial, a dimensão eu vou falar depois, que é a quantidade. Vamos falar primeiro da base. A base de um espaço vetorial é simplesmente um conjunto de vetores que gera o espaço, no sentido que a gente discutiu ontem, agora há pouco, e que seja LI. Ou seja, o que é base de um espaço vetorial?
é um conjunto gerador que não tem nenhum vetor supérfluo, naquela linguagem mais informal que eu usei agora há pouco. Então, o base de um espaço é um conjunto gerador que não tem nenhum vetor supérfluo. Sendo mais preciso, base de um espaço é um conjunto gerador Li, tá? A gente viu um exemplo lá que tinha lá um espaço gerado por 3 vetores, que podia, na verdade, ser jogado um fora e ele ser gerado por 2. E eu não vou voltar lá, mas daqueles 2, a gente pode... Depois vocês voltam lá, e vocês podem ver que daqueles 2 que sobraram, não dá para jogar nenhum fora. Se jogar um fora, você sob pena de você mudar o teu espaço. Então, não pode jogar fora para manter o mesmo espaço. Conclusão. Naquele exemplo lá, aquele espaço inicial gerado por 3 vetores, na verdade, tem dimensão 2. A base dele tem 2 vetores. Só aqueles 2. E o que é a dimensão do espaço vetorial? É simplesmente a quantidade de vetores da base. Tá? Então, dimensão de um espaço é a quantidade de vetores da base. Aí vocês imediatamente já podem ver que o R2, o R3, o R4, etc., o Rn tem dimensão n. Porque tem uma base muito trivial para esses espaços Rn. Né? O R2, por exemplo, é 1, 0 e 0, 1. O R3, uma base natural, canônica, trivial para o R3. O primeiro vetor, 1, 0, 0. Segundo vetor, 0, 1, 0. Terceiro vetor, 0, 0, 1. É fácil você ver que esses vetores formam uma base, que eles são geradores e LIs. Porque a matriz envolvida na história ali vai ser a identidade. Tá? Então, base é um conjunto gerador LI e dimensão é a quantidade de vetores de uma base. Bem, alguém poderia perguntar, será que não é possível a gente achar bases diferentes para um espaço vetorial? Claro que sim, né? Você pode achar bases diferentes, obviamente. Você pode gerar um plano por um par de vetores, pode gerar esse mesmo plano por um outro par de vetores. Então, você pode achar bases diferentes, obviamente. Mas a questão é, se cada um de vocês achar uma base para o R3, todas elas obrigatoriamente deverão ter 3 elementos, 3 vetores. Se cada um de vocês achar uma base para o espaço das matrizes simétricas 3 por 3, todas as bases de todos vocês vão ter uma coisa em comum, a quantidade de vetores dessa base. Quando eu falo vetor da base, é um elemento da base, tá? E um elemento é um elemento de acordo com o que eu tô, onde eu tô, o universo que eu tô. Se eu estou no espaço das matrizes 5 por 8, um elemento é uma matriz 5 por 8. Se eu estou no espaço R5, um elemento é uma quíntupla ordenada. E se eu estou no espaço dos polinômios de grau menor que 3, um elemento vai ser um polinômio de grau menor que 3. Tá? E que a palavra vetor vai ser usada para qualquer um deles. Então, o teorema principal, mas esse a gente não vai demonstrar aqui, vai ficar aí só como... A tarefa vai ser leitura, tá? Não é nem exercício de tentar fazer sozinho, não. É ler. Vocês vão achar isso numa quantidade imensa de fontes aí, a prova de que toda base tem o mesmo número de elementos. E essa quantidade é a dimensão. Tá? Então, por exemplo, um exercício aqui um pouquinho mais elaborado. Determine M de modo que R3 seja gerado pelos vetores V1, V2, V3, V4. Alguém pode perguntar assim, pô, mas se eu tenho 4 vetores, eu já não garanto a priori, sem fazer conta nenhuma, que eles vão gerar o R3? Claro que não, né? Você pode pegar 4 vetores iguais. Eles não vão gerar o R3, obviamente. Tá? Então, não é porque você tem 4 ou 1000 vetores no R3 que eles vão gerar. Tá? Você pode observar uma coisa de imediato ali, ó. O V3, está vendo o V3? Compare com o V1 e V2. Some V1 e V2. Está vendo que é o V3? Ou seja, esse V3 aí não faz papel nenhum. Tá? Esse V3 aí não tem papel nenhum para gerar o R3. O V1 e V2 já dão conta do que o V1, V2 e V3 dariam. Mas a questão aqui é outra. A questão é, eu tenho esses 4 vetores, um deles está em termos de um parâmetro M, e eu quero saber para que valor desse parâmetro M esses 4 vetores vão gerar o R3. Essa é a pergunta. Putz, ai que droga. Pessoal, aqui tem mais um errinho, ó. Aqui vai até 4, tá?
Esse eu tenho que arrumar. Eu vou anotar aqui, senão eu vou esquecer. R3 até o V4. Tá bom? Ó, pessoal, aqui é até V4, tá? Porque essa pergunta aqui... Não, pera lá. Agora eu que me perdi, pessoal. Eu que me perdi aqui. Deixa eu ver se tem erro ou não. Desculpa. Eu que me embananei aqui. Não tem errinho nenhum. São duas perguntas. Duas questões. Primeira questão. Para que valores de M esses 4 vetores geram um R3? A outra pergunta, e que no fundo eu já dei spoiler, eu já respondi. O R3 pode ser gerado pelos 3 primeiros vetores? Vamos começar pela pergunta. O R3 pode ser gerado pelos 3 primeiros vetores? Não. Não, porque o terceiro é a combinação dos 2 primeiros. E se os 2 primeiros, se os 3 vetores gerassem um R3, os 2 primeiros gerariam também. Ora, mas se os 2 vetores gerassem o R3, a dimensão do R3 seria no máximo 2. Porque a dimensão de um espaço, se você achou um conjunto de geradores para esse espaço, a dimensão dele é no máximo essa quantidade, concorda? Por quê? Porque esse conjunto de geradores, obviamente, pode não ser LI, né? Vai ter vetor supérfluo. O que significa ter vetor supérfluo? Ser LD, não ser LI? Significa que você pode jogar um vetor fora e fica com um conjunto gerando o mesmo espaço, entende? Então, se um conjunto é gerador, você pode ir jogando fora até ficar com um conjunto que gera o mesmo espaço e que seja LI, ou seja, até ficar com uma base. Então, eu acabei de, na verdade, demonstrar rapidamente, de forma oral, um teorema que diz o seguinte: se um conjunto gerador tem, digamos, 3 elementos, a dimensão é menor ou igual a 3. É isso. Se um conjunto gerador tem 3 elementos, a dimensão é menor ou igual a 3. Se um conjunto gerador tem 2 elementos, a dimensão é menor ou igual a 2. Pode ser o valor, pode ser menos que o valor, se eles forem LDs, tá? Então, a resposta aqui é não. Por quê? Porque se os 2 vetores, o 1 e o 2, geram o mesmo que os 3, o 1, 2 e 3. Porque o 3 é a combinação do 1 e do 2. E, portanto, o R3 não pode ser gerado por eles, porque senão ele seria gerado por 1 e 2, e isso não pode acontecer. Mas agora vamos para a primeira pergunta, para a primeira questão. A primeira questão, a gente já discutiu isso, né? Dá para... pera lá. A gente discutiu mais ou menos isso. Agora a questão é outra. A questão agora não é L e LD por enquanto, tá vendo? A questão aqui é se eu consigo gerar um vetor do R3, que eu chamei de ABC, a partir daqueles 4. Então, você percebe que aqui não é a questão de ter um sistema homogêneo, e a gente sabe que não tem graça uma solução, que sempre tem uma solução sem graça, que é a solução trivial. É diferente aqui, tá vendo? Aqui a questão está colocada parecido com o que foi lá atrás, mas olha a diferença. Aqui, o segundo membro não é 0, 0, 0. Porque eu ainda não estou perguntando se são LIs ou LDs. A gente até já sabe a resposta, né? Eles jamais seriam LIs, porque 4 no R3 a gente já viu, jamais seriam LIs, porque aqui tem 4 variáveis e no máximo 3 pivôs. Então, LIs, jamais. Mas a pergunta é, você consegue preencher isso aqui? Sim ou não? Essa é a pergunta. Ou talvez, para que valores de ABC, para quais triplas do R3, você vai conseguir preencher isso aqui? A gente vai responder tudo isso no pivoteamento. E agora tem que ter a matriz ampliada, tá? Obviamente que vocês vão perceber aqui que eu vou fazer todo o pivoteamento num único passo, então a tarefa de casa é conferir e, por favor, se tem um erro nas minhas contas, vocês podem me repassar, tá? Para eu arrumar aqui, por favor. Podem não, devem me repassar para eu arrumar aqui. A princípio, eu fiz a conta num rascunho, passei o pivoteamento para cá, tá? Na verdade, o pivoteamento não está completo, porque aqui, ó, não zerei, aqui eu também não transformei em pivô aqui, e nem zerei aqui, aqui tem um pivô e eu não completei, mas para isso que eu quero, eu não vou precisar terminar o pivoteamento para responder a pergunta. Então, veja, peguei a matriz ampliada, eu quero saber para quais ABC
esse sistema aqui é possível, ou seja, eu consigo encontrar x1, x2, x3, x4. Então, note que a questão de ver se um vetor é gerado por outros vetores é uma questão que também recai num sistema cuja matriz ampliada é a matriz cujas colunas são os vetores em questão, onde na última coluna lá dos termos independentes é o vetor que eu quero ver se é combinação dos outros. Tá vendo como se forma a matriz ampliada quando você quer ver se o vetor é combinação dos outros? É pegar todos eles e pôr na matriz e separar a última coluna desse vetor que você quer ver se é combinação dos demais. Pois bem, a pergunta é, essa discussão a gente teve uma parecida na aula passada, né? Esse pivoteamento aqui pode ter acabado ou não, né? Dependendo do valor de M. Se M é igual a... E dependendo do valor de ABC também. Então, esse pivoteamento não acabou ainda, a menos que M igual a menos 2 e A, B e C, essa expressão dê zero. Se isso aqui der zero e isso aqui der zero, o pivoteamento acabou. Caso contrário, não acabou ainda. E a gente daí pode analisar. Então, qual análise que dá para fazer? Uma análise trivial. Se M é diferente de menos 2. O que vai acontecer se M é diferente de menos 2? Isso aqui vai ser diferente de zero. Você vai poder continuar o pivoteamento. E daí a matriz de coeficientes vai ter 3 pivôs, né? Vai ter um aqui e um aqui. E número de variáveis é 4. Mas o posto da ampliada também vai ser 3, porque a ampliada vai ter esses mesmos 3 pivôs. Então, você vai ter posto 3 igual para ampliada e coeficientes, significa sistema possível. Número de variáveis 4, significa indeterminado. Então, se M é diferente de menos 2, você consegue escrever qualquer vetor ABC, como combinação dos 4 ali. O sistema vai ser possível. Vai ser indeterminado? Tudo bem, isso não importa. Mas você vai poder achar x1, x2, x3, x4. Não importa que sejam infinitos. A questão do LI e LD é outra questão, que daí tem a ver com a unicidade. Aqui a pergunta é, você consegue escrever ABC em termos deles? Se M é diferente de menos 2, você consegue. Então, parte dessa questão, a gente pode responder assim, ó. Caso M é diferente de menos 2, o R3 é gerado pelos 4 vetores. Agora fica uma pergunta. E quando M é igual a menos 2, o R3 vai ser gerado pelos vetores? Todo R3? Não. Quando M é igual a menos 2, então jogue M menos 2 aqui. Eu não sei se eu tenho esse slide, tá? Não tenho, eu acho que eu não tenho o slide. Mas jogue M igual a menos 2 aqui. Então ficou 0, né? Ficou 0. Para esse sistema ser possível, o posto da ampliada, que vai envolver essa expressão, tem que ser o mesmo posto dos coeficientes, que tem um pivô e outro pivô. Ou seja, para esse sistema ser possível, o A, B e C tem que ser de tal modo que essa conta dê zero. Caso essa conta aqui não dê zero, ó, caso seja diferente, a tripla não vai pertencer ao subespaço gerado. Aqui sim tem um errinho. Aqui sim tem um errinho. Lá no final é até V4, tá? Eu queria achar um erro nos meus slides e acabei achando, né? Então, aqui tem um errinho, ó. Aqui vai até V4, tá, pessoal? Então, caso A, B e C cumpram essa relação aqui de diferença, a tripla não vai pertencer ao subespaço gerado pelos 4 vetores. Por quê? Porque aqui vai ter um zero, aqui vai ter um número diferente de zero, vai ser um pivô, aí o posto da ampliada vai ser diferente do posto dos coeficientes e, portanto, o sistema vai ser impossível. Aí você não vai resolver, não vai poder escrever esse vetor como combinação dos 4, tá bom? E caso A seja igual a B mais C, ou seja, qualquer vetor, onde a primeira componente é a soma das outras duas. Pegue qualquer um. Primeira componente seja a soma das outras duas. Ele vai ser combinação desses 4 vetores, tá? Então, qualquer vetor com essa condição, onde a primeira componente é a soma das outras duas, esse sistema vai ser possível. Por quê?
porque daí com m igual a menos 2, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, e o pivoteamento daí fica posto 2 para ambas as matrizes, tá? Eu vou partir para frente. Eu recomendo que vocês voltem nesse exemplo para entender direitinho cada detalhe que foi falado aqui, tá? Tem muita coisa, talvez, que tenha ficado nas entrelinhas. Tenta entender depois. Anota aqui, né? V1, V2, V3, V4, que tem um errinho aqui no slide. Então, agora vamos voltar aqui para discutir alguns exemplos lá do início da aula. Qual a base? Não. Qual a base? Talvez a gente não vai escrever aqui, porque ia dar muito trabalho. Fica como tarefa vocês escreverem uma base para esses espaços. Mas qual a dimensão desses espaços? 6, 6 e 6. Então, lá no início, lembram que eu falei? A gente tem exemplos de conjuntos totalmente diferentes, com naturezas diferentes, mas tem alguma coisa em comum. Qual? Todos eles são espaços vetoriais. Todos eles têm uma estrutura algébrica comum. Aqui, a questão, além da questão deles serem espaços vetoriais, eles têm mais uma questão em comum. A dimensão. Dimensão do R6, a dimensão do R2x3 e a dimensão do P6. É tudo 6. Vocês entenderam agora por que P6 foi o símbolo que eu usei para indicar o conjunto dos polinômios de grau? Vamos voltar, acho que vale a pena voltar lá. Tá vendo aqui, ó? Por que eu chamei de P6 o conjunto dos polinômios de grau menor do que 6? Que, na verdade, é menor ou igual a 5. Por que eu chamei de P6 e não de P5? Só por um motivo. Um motivo que, para mim, é conveniente. Porque a dimensão do P6 é 6. Se eu chamasse P6 de grau menor ou igual a 6, a dimensão seria 7. Aí, para mim, é ruim isso. Ah, o P6 teria dimensão 7. Então, eu prefiro chamar de P6 grau menor que 6. Ou seja, até 5. E daí a dimensão vai ser 6. Então, a dimensão do P6 é 6. E por que é 6? Essencialmente porque você, para caracterizar qualquer elemento de P6, quantos coeficientes você precisa? Olha aqui, ó. Coeficiente do termo de grau 0, coeficiente do termo de grau 1, até o coeficiente do termo de grau 5. Obviamente que pode ser 0 aqui, e o polinômio fica de grau 4, né? Por isso que eu digo menor que 6. Então, pode ser grau 0, 1, 2, 3, ou 4, ou 5, né? E você percebe que você tem aqui 6 coeficientes, do A0 até o A5. E você consegue perceber que, do ponto de vista da álgebra linear, pense, por exemplo, que você vai somar vetores ou multiplicar vetores por escalar, tá bom? Você concorda que somar uma sextupla ordenada, somar com outra, somar uma matriz com outra, somar um polinômio com outro, no final das contas, o que você fez foi tudo a mesma coisa de pegar os representantes e somar, independentemente deles estarem todos em pé numa coluna, ou dispostos em duas linhas, ou como coeficientes de um polinômio, porque aqui o t, ou o p de t, não importa para mim. No cálculo, obviamente que sim, né? No cálculo você vai olhar para o p de t com outros olhos. Com que olhos você vai olhar para esse p de t aqui lá na disciplina de cálculo? Ah, você vai olhar aqui, já vai querer sair calculando derivada, já vai querer sair calculando ponto de máximo, mínimo, você já vai querer ver inflexão, aí no final você ainda vai querer plotar o gráfico, né? Eu olharia com esses olhos para o p de t se eu estivesse lá em cálculo. Mas aqui em álgebra linear, os olhos que eu vejo esse p de t, na verdade, só está enxergando os seus coeficientes. Porque a álgebra que eu estou fazendo com eles, as coisas que eu estou fazendo com o p de t, não são aquelas lá do cálculo. São soma, multiplicação por escalar, coisas da álgebra linear. Então, do ponto de vista da álgebra linear, a gente pode dizer que o R6, o R2x3 e o P6 são idênticos. São espaços vetoriais idênticos, isomorfos. A palavra certa é isomorfos. E idênticos, talvez idênticos entre aspas, sob o ponto de vista da álgebra linear. Tá bom? Então só muda a representação, né, professor? Só muda a forma de representar, exatamente. Exatamente. Então, por isso que vocês vão perceber que em poucos instantes e ao longo do resto, a gente não vai mais pegar exemplo de polinômio, exemplo de matriz, ou talvez muito menos,
e vai se concentrar em exemplos no R2, no R3, no R4, no R5, no Rn, ao invés de pegar exemplo de funções, soluções de equação diferencial ou polinômios de grau menor que 3. Ah, não. Trabalhar com polinômio de grau menor que 3 na álgebra linear é mesmo que trabalhar com uma tripla ordenada. Por exemplo, eu podia enxergar esses 4 vetores aqui como polinômios do P3. O polinômio 1 mais 2t menos t quadrado, 1 mais t quadrado, 2 mais t, 2t e 2t mais mt quadrado. Mas a álgebra linear, a verificação se eles são dependentes ou independentes, seria exatamente a mesma conta. Se você enxergasse os 4 polinômios, aqui que eu estou falando, ó, 1 mais 2t... Ah, só tem que prestar atenção numa coisa, a ordem do grau, tá? 1 mais 2t menos t quadrado, 1 mais t quadrado, 2 mais t. E se eu pedisse para vocês verificarem se esses polinômios são geradores, LIs, etc., no final das contas, vocês iam recair nesse mesmo exato sistema de de equações. Esse é um exercício que eu recomendo. Tente analisar isso aqui no contexto de P3, e aqui são os coeficientes. E tente analisar essa questão de gerador, de LI, de LD, que você vai perceber que vai recair no mesmo sistema de equações. E isso é extremamente importante, tá bom? Porque daí você ia pôr lá uma combinação dos polinômios, né? Quando você colocasse uma combinação dos polinômios, ia aparecer assim, ó. Aqui, no lugar disso aqui, ia aparecer 1 mais 2t menos t quadrado. Aqui ia aparecer 1 mais t quadrado, etc. Aí o que você ia fazer? Reagrupar. Você ia reagrupar e pegar tudo o que tem t quadrado. Quando você tudo isso igualasse, etc., você ia recair exatamente nesse sistema. Tá? Essa conta, realmente, eu não programei para fazer, mas não foi de propósito, talvez pudesse aparecer aqui, mas já que não apareceu, eu acho que é um bom exercício vocês tentarem fazer isso aqui no contexto de P3 e ver que a análise desse exercício recai nesse mesmo sistema aqui, exatamente nesse mesmo. Ou seja, estar lidando com um polinômio de P3 ou com uma tripla do R3, na álgebra linear, para ver se LI, gerador, base, dimensão, etc., não faz a menor diferença. Tá? Então, aqui mais alguns exemplos, né? Ó, esse U aqui, lá do início, né? O conjunto de solução de uma equação diferencial, esse núcleo de A aqui, de uma matriz 2x4. Ah, por que 2x4 que você pegou, né? Porque eu quero agora aqui relacionar um pouco mais esses conjuntos. E aqui, não só 2x4, mas como uma matriz de posto 2. Se essa matriz tem posto 2, quando você vai pegar aqui o núcleo, você vai ver que vai ter duas variáveis livres. E, portanto, esse espaço aqui vai ter dimensão 2. Esse espaço das soluções da equação diferencial também tem dimensão 2. Isso, o Arenik, daí, talvez trate com vocês, tá? Na outra parte. Esse espaço W também tem dimensão 2. Se você tem dois vetores no Rn que não sejam proporcionais, a dimensão é 2, do espaço gerado por eles. Então, o 1, 2 e 3 tem dimensão 6. O 4, 5 e 6 tem dimensão 2. E do ponto de vista da álgebra linear, esses três espaços vetoriais completamente diferentes também podem ser considerados como idênticos, né? Isomorfos é a palavra. Trabalhar em álgebra linear com eles é o mesmo que trabalhar com qualquer um deles, ou com R2, por exemplo. Bem, os 7 e 8 estão no outro pacote, nem sei se os 7 e 8 estão no mesmo pacote. Talvez não. Talvez os 7 e 8 nem estejam no mesmo pacote, mas eles estão num pacotão, talvez bem geral, que são os espaços de dimensão infinita. E a gente não vai tratar deles aqui, tá bom? Agora, uma coisa também importante. A gente já falou de núcleo da matriz, né, que na verdade é a solução do sistema homogêneo que tem essa matriz de coeficientes. A gente já falou no espaço linha, espaço coluna, etc. Agora a gente vai relacionar um pouquinho mais